Fala aí pessoal, tudo bem? A paz a todos. Eu senti vontade de compartilhar com vocês algo que eu estava refletindo naquele texto de João 5, 19. O texto diz assim: Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, para que vocês fiquem admirados. Uma pergunta que tem girado em torno da minha mente é: por que você faz o que faz? Eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso durante toda a nossa vida. Eu acredito que talvez todos os dias a gente tenha que fazer isso, porque a gente é muito levado pela nossa cultura a produzir muitas coisas. A gente é levado a construir muitas coisas que, na verdade, às vezes a gente nem tem noção do porquê que a gente está fazendo. A gente simplesmente começa um trabalho e simplesmente vai fazendo porque tem que fazer, porque começou a fazer, ou talvez porque não quer começar um projeto e parar no meio dele. Mas quando Jesus é questionado aqui pelos líderes religiosos, ele estava fazendo algo, ele sabia o que ele estava fazendo. E eu acho que essa é a maior diferença e que nós devemos descobrir, na verdade. Porque Jesus, quando é questionado, ele não responde: eu faço isso porque eu sei o que eu estou fazendo. Ele não responde: eu faço isso porque isso é bom e vai dar resultado. Ele não responde nenhuma dessas coisas assim, que até pareceriam aos olhos de todos muito sensato, né? Ou talvez, né, pensando mais um pouco, eu faço isso porque eu calculei tudo o que eu deveria fazer, até concordando com uma outra fala dele, né? Eu calculei tudo e isso vai dar um resultado positivo, sabe? Mas Jesus, ele responde simplesmente que ele não faz isso por conta própria. Ele não faz isso porque ele decidiu somente e, vamos dizer assim, monocraticamente, né, como a gente vê um termo aí muito mais frequente agora, uma decisão de uma pessoa apenas. Mas ele diz que ele faz apenas o que o pai faz, o que ele vê o pai fazer. E a gente precisa refletir nisso, porque Jesus fazer o que o pai fazia, para a gente faz muito sentido. Agora é interessante que logo depois ele vem colocar no verso 21 que ele dá vida a quem ele quer. E eu tenho aprendido que a gente deve viver como Paulo diz, né, que já estamos crucificados com Cristo e nova criatura somos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente fala isso muito no sentido somente de uma nova vida por conta da salvação. Mas a partir do momento que nós declaramos isso, nós devemos impulsionar o nosso coração a viver como Jesus viveu. Não decidindo fazer coisa alguma por conta própria, mas fazer aquilo que vê o Pai fazer. Aí eu tenho uma pergunta para você hoje. Você tem visto o que o Pai faz? Você tem olhado as obras do Pai? E olha, eu não falo de ver através dos outros, mas ver o Pai fazendo. O que eu quero dizer com isso? É nítido como Jesus tinha uma vida de oração tão intensa. Eu acho tremendo quando ele vai escolher os que vão ser enviados
para poder continuar aquilo que ele começou, os apóstolos, né? Ele passa uma noite inteira orando, porque ele sabia a significância daquilo. Ele sabia que aquilo teria um impacto por gerações. Eu quero te dizer uma verdade, aquilo que você faz hoje vai ter impacto por gerações. Um impacto negativo, talvez, um impacto positivo, ou talvez um impacto neutro. Quem define isso somos nós, porque Jesus teve um impacto extremamente positivo e tem até hoje, né, as atitudes dele desenrolaram um impacto positivo até hoje. Por quê? Porque ele decidiu fazer somente aquilo que ele viu o Pai fazer. E como que Jesus viu o Pai fazer? Do mesmo jeito que ele escolheu os apóstolos. Ele passava tempo orando, passava o tempo com o Pai. Você consegue imaginar como isso era tremendo? O Filho orando ao Pai por meio do Espírito Santo. Jesus estava na terra como homem, ungido pelo Espírito Santo, e o Pai estava no céu. Você consegue imaginar como é que era essa oração? O Filho falando ao Pai por meio do Espírito Santo. Nossa, que incrível que devia ser ver isso. O próprio Jesus fazendo isso. E interessante que, se você para pensar, é a mesma coisa que nós podemos viver hoje. Os filhos falando ao Pai através do Espírito Santo que habita em nós. E eu penso nisso e entendo que, se Jesus seguiu esse caminho para poder ver o que o Pai fazia, nós não podemos seguir um caminho diferente. Eu acho que às vezes a gente vai ao Senhor em oração pedindo muitas coisas. E por muitas das vezes a gente ouve pouco. E eu acredito que o Senhor, Ele tem clamado e chamado a gente para que a gente retorne para esse lugar onde o Filho vê o que o Pai faz. E aquilo que o Pai faz, o Filho faz também. Não fica difícil você copiar quem é perfeito. Entenda que quando a gente fala de transmitir algo, de ensinar algo, a maior força que a gente vai ter é o exemplo. Se eu quero ensinar algo para minha filha, eu sempre uso a seguinte expressão. Eu falo: filha, você fez isso está errado. Isso não é legal. Você viu o papai fazer isso? Aí ela diz: não vejo. Você vê a mamãe fazendo isso? Não vejo. Eu falei assim: então não faça. Essa é a autoridade que a gente tem para poder ensinar. Do mesmo jeito vale para as coisas positivas. Se a minha filha me vê orando, ela vai orar. Se ela me vê lendo a Bíblia, ela vai ler a Bíblia, querer aprender as histórias da Bíblia. Se ela me vê jejuando, a mesma coisa, ela vai fazer, vai me seguir. Assim a mim como a minha esposa. Mas sabe o que eu acho interessante? Nós somos falhos. O Pai não. Então hoje eu quero te convidar a refletir nisso. O que você tem visto o Pai fazer para que você faça também? Porque aí, se você conseguir responder essa pergunta, e se você descobrir as coisas que o Pai tem feito e decidir fazer como Ele faz, copiando Jesus, copiando o Pai que é perfeito, sabe, você vai conseguir viver
uma vida abundante, uma vida perfeita, uma vida cheia do Espírito Santo. Então hoje, reflita sobre isso. Pense que o Senhor, Ele quer te mostrar coisas. E aí quando te perguntarem por que você faz o que faz, você vai poder responder: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. O que ele faz, eu faço. E não há autoridade maior do que isso. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor possa acrescentar ao seu coração a intensidade, o clamor por fazer a vontade dele. Que nós sejamos realmente movidos por esse anseio de corresponder à vontade de Deus. Sabe, para finalizar, eu quero dar um exemplo simples desse anseio. Quando nós olhamos para os animais, irracionais, você vê que eles seguem somente o instinto para poder viver. Eles seguem o instinto natural de se alimentar, de se proteger. Eles fazem tudo isso, por instinto. E o instinto não tem ali emoções, sentimentos ligados a ele. Eles simplesmente reagem a uma situação. Reagem à fome, reagem ao perigo, e eles simplesmente agem assim, livres de emoções e sentimentos. E nós somos diferentes, porque quando nós reagimos, nós por muitas das vezes somos muito ligados a emoções e sentimentos. E aí o que a gente vai fazer? Vamos jogar isso fora? De forma alguma. O Senhor quer que nós canalizemos esses sentimentos e emoções, para que quando o nosso real instinto, a nossa real necessidade, como o Salmo diz, que a minha alma anseia pela sua presença, eu tenho fome de estar contigo. Quando isso borbulhar dentro de você, corresponda com tudo que você é, com os teus sentimentos, as tuas emoções e com a tua decisão. Vá para o lugar secreto, encontre com o Pai, veja o que Ele faz e faça também. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.